Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vindo ao EBD em Foco. E nesse vídeo, que também vou disponibilizar em áudio, eu vou ministrar aqui dicas para dar uma boa aula na escola dominical. Então, algumas pessoas têm me perguntado ultimamente, como fazer para dar uma boa aula? Como fazer para ser um bom professor? Então eu resolvi listar algumas dicas e nesse vídeo eu vou dar aqui a primeira dica de como ser um bom professor da escola dominical. Bem, vou me apresentar primeiro, meu nome é Herberson, eu moro hoje na cidade de Marabá, interior do Pará, e eu sou professor da escola dominical desde os 15 anos de idade. Então, eu nasci na Assembleia de Deus, quando eu nasci meus pais já eram crentes, eu fui forjado na escola dominical, passei por todas as classes possíveis que tem na escola dominical, aprendi a palavra de Deus na escola dominical, então eu tenho um amor muito grande pela escola dominical. E aos 15 anos de idade eu fui chamado para ser professor da classe de jovens e ali eu tive uma experiência singular. Por quê? Porque foi minha primeira experiência como professor na igreja e professor, em qualquer área, porque eu também sou professor hoje, sem ser na igreja, mas assim, a primeira experiência que eu tive com sala de aula, estar na frente de um público, ministrando a palavra de Deus. E ali tinha até pessoas que tinham uma idade maior do que a minha, e eu consegui, Deus me deu graça e eu consegui cumprir aquela missão que foi dada ali para mim naquela época. E a partir dali eu me apaixonei pela escola dominical. Depois eu fui embora para Belém do Pará, e lá fui fazer minha graduação. Também fui professor da escola dominical na igreja Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará. Depois terminei minha graduação, fui para São José dos Campos fazer um mestrado. Cheguei em São José dos Campos, também fui professor da escola dominical de adultos e depois de adolescentes. Comecei a fazer um curso de teologia lá em São José dos Campos, não finalizei esse curso, porque eu tive que voltar para o Pará. Chegando no Pará, eu fui para Nova Ipixuna, uma cidade bem pequena aqui no interior, morar na casa dos meus pais, e eu fui para a igreja e formei uma classe de discipulado, e depois eu trabalhei ali nessa classe de discipulado como professor de discipulado, usei vários recursos didáticos para prender a atenção, para passar a palavra de Deus para aqueles novos convertidos. E graças a Deus foi uma bênção. Dessa classe de discipulado saiu culto na feira, evangelismo na rua, culto na rua, saiu dali pregadores, enfim, foi uma bênção essa classe. E depois foi um ano e pouco que eu passei nessa classe, e aí eu fui para Marabá, eu casei, mudei para Marabá, e em Marabá eu também fui professor da classe de adultos na igreja lá em Marabá e coordenador da escola dominical. Nesse meio termo, eu também passei no concurso da Universidade Federal e hoje sou professor na Universidade Federal, já dei aula em universidade particular, então e também já dei aula em cursinho. Então já dei, acho que, aula 3 anos no cursinho, dei aula 2 anos em universidade particular, já tem 2 anos que eu sou professor da Universidade Federal e 12 anos como professor da escola dominical. Então, nesses anos e nessas várias experiências diferentes que eu tive na classe, na sala de aula, e fez com que eu começasse a prestar atenção em algumas coisas que fazia do professor um bom professor. Ou seja, não é ser simplesmente um professor, mas ser o professor, ser um bom professor. E você fala, mas qual é o objetivo de ser um bom professor? É para a pessoa se gloriar? É para a pessoa falar, não, eu sou um bom professor? Não, esse não é o objetivo de ser um bom professor. Um bom professor é aquele professor que desperta a curiosidade dos seus alunos, que transforma a vida dos seus alunos, que muda a mentalidade dos seus alunos, que influencia os seus alunos para que eles possam buscar mais conhecimento. Esse é o bom professor. O objetivo não é eu ser um bom professor, mas os meus alunos aprenderem alguma coisa. Esse é o objetivo. E quando a gente vem para a casa de Deus, vem para a igreja, traz isso para a igreja, qual é o objetivo de ser um bom professor? Impactar a vida dos seus alunos. Os seus alunos na escola dominical, eles têm que ter a vida impactada. Eles têm que ter a vida mudada, transformada pela sua aula. A sua aula tem que fazer a diferença na vida dele. Afinal de contas, é uma aula que acontece domingo de manhã. Tem gente que acorda de manhã cedo todos os dias. E quando chega domingo, quer dormir até mais tarde. Mas não, ele não dorme até mais tarde. Ele levanta cedo, vem para a igreja para aprender a palavra de Deus. E aí ele se depara com um professor que leu a revista meia hora antes de
ensinar. E a aula é ruim, de fato é ruim. Às vezes a gente não quer falar que é ruim, não, o irmãozinho lá é humilde, dá para entender. Não existe desculpa para uma aula ruim na escola dominical. É a obra de Deus. Vai trabalhar aí fora em uma escola, vai dar aula numa escola particular, vai dar aula numa universidade pública ou em universidade particular, seja o que for. Se você não tiver conhecimento, você não consegue, você não fica lá. Se você não tiver conhecimento, você não vai ser aceito, você vai ser mandado embora na primeira aula. Eu fui professor de universidade particular, eu sei como é que é. Se você der um vacilo, os alunos vão lá reclamar e você é mandado embora. Por que na casa de Deus qualquer um dá aula? Por que na casa de Deus a nossa aula é de qualquer jeito? Basta eu pegar a revista no sábado à noite, dar uma lida e pronto. Vou lá, ministro aula na escola dominical. Se aprenderam alguma coisa nova, bem. Se não aprenderam, tudo bem do mesmo jeito. Não deve ser assim. O reino de Deus tem que ser levado a sério. Não devemos fazer a obra de Deus de forma relaxada. Temos que fazer a obra de Deus de forma eficiente. A nossa aula tem que impactar a vida dos alunos, tem que transformar os alunos que estão assistindo a aula. Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo e também disponibilizar em áudio dicas de como dar uma boa aula. E a primeira dica é conhecer as doutrinas básicas do cristianismo. Eu vou colocar assim, do cristianismo. E depois conhecer as doutrinas básicas da nossa igreja, das igrejas evangélicas e depois da igreja Assembleia de Deus, que é a igreja que nós estamos ministrando. Se você for de outra igreja, da Batista, conheça então as doutrinas básicas da igreja Batista, o credo da igreja Batista. Se você for da presbiteriana, conheça. Ou seja, não importa onde você está ministrando, você tem que conhecer as doutrinas básicas do cristianismo, as doutrinas básicas das igrejas evangélicas e as doutrinas básicas da sua igreja. Doutrina é diferente de usos e costumes. Tem gente que confunde. Porque a Assembleia de Deus tem a doutrina que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, às vezes não é doutrina, é costume da igreja, é diferente. Doutrina é o que está na palavra de Deus. Então, quais são as doutrinas básicas que você tem que conhecer? Você tem que conhecer que, primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas, o único Deus supremo, Jesus Cristo, Filho de Deus, que também é Deus, e morreu por nós na cruz do Calvário, o Espírito Santo, que também é Deus, que vem nos convencer do pecado e habitar em nós, ou seja, a doutrina da Trindade. Essa talvez seja a primeira doutrina. É uma doutrina aceita por todos os cristãos praticamente. Tem uns grupos menores aí que não aceitam essa doutrina, mas é uma doutrina comum à maioria das igrejas cristãs, católica, evangélica, está tudo dentro desse pacote. A Bíblia é a palavra de Deus infalível, é uma outra doutrina que você tem que conhecer. Enfim, tem várias doutrinas, mas talvez as principais doutrinas que nós temos que conhecer é soteriologia, doutrina da salvação. Soteriologia, você vai estudar ali a regeneração, a justificação, a santificação, a glorificação, entre outros tópicos. Ou seja, dentro de soteriologia você vai ter vários subtópicos onde você vai aprender mais sobre salvação. Então, soteriologia é a doutrina da salvação. Cristologia, doutrina de Jesus Cristo. Você vai estudar a vida de Cristo, tudo detalhado sobre Cristo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Você vai entender sobre o Espírito Santo, tintim por tintim. Você precisa estudar armatiologia, que é doutrina do pecado, como surgiu o pecado, quais são os problemas do pecado, qual é a solução para o pecado. Então você vai estudar tudo sobre o pecado. Teotologia, doutrina de Deus, você vai estudar Deus, todos os atributos de Deus. Então essas doutrinas são doutrinas básicas que o professor da escola dominical tem que ter conhecimento, ele tem que conhecer. E depois ele conhece o credo da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem um credo, ela tem um conjunto de crenças organizadas de forma sistemática que molda o que é de fato a Assembleia de Deus. Então vai entrar aí a doutrina aí das últimas coisas. Por exemplo, a Assembleia de Deus ela tem um ponto de vista particular concernente à volta de Jesus.
Então nós temos que entender isso. Tem algumas igrejas que acreditam que Jesus vai voltar depois da grande tribulação somente. Nós já acreditamos que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Então nós temos que ter o conhecimento dessa doutrina, né, que fala das últimas coisas. Então, doutrinas do batismo do Espírito Santo, a gente vai estudar isso, entender como que a Assembleia de Deus enxerga o batismo do Espírito Santo. E, enfim, você vai ver as características principais da nossa igreja nesse sistema doutrinário, porque você tem que ter esse conhecimento. Tendo esse conhecimento, você vai vir para a sua classe, ministrar uma aula que não vai ser uma aula isolada, não vai ser aquela aula que só falou aquilo ali, pronto, acabou, é isso, não tem mais nada. Não, é uma aula que tem a ver com o todo, é uma aula que tem uma importância muito grande. O aluno tem que entender que aquela aula, ela é um tópico de uma doutrina maior, que se aquela doutrina não existisse, a igreja não existia. Então aquilo é importante, o aluno tem que entender que aquilo é importante. Eu posso usar como exemplo o trimestre, esse trimestre que a gente está estudando agora, Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Ou seja, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos e o que fala aqui nessa revista. A gente vê aqui a lição número 3, justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Aqui a gente vê a doutrina da justificação somente pela fé, soteriologia. Ou seja, se a justificação não for pela fé, irmãos, o cristianismo não existe. A salvação é pelas obras e não faz sentido a gente crer no que Jesus pregou. Então, ou seja, não é uma aula. O professor que ministrou a aula número 3 aqui, ele tinha que deixar bem claro na mente dos seus alunos que essa lição número 3, ela está relacionada à base do cristianismo. Ela é muito importante. Não está estudando um assunto qualquer, é a justificação pela fé. Foi por isso que Lutero foi lá e fez a reforma protestante e teve aquela confusão toda e surgiu as igrejas evangélicas. Nós surgimos por causa dessa doutrina. Então é importante nós termos conhecimento das doutrinas como um todo, para que a nossa aula faça essa ligação com o geral, né, com o que a gente crê de fato. Então, procure ter conhecimento das doutrinas básicas da nossa igreja, do cristianismo. Aí você pode falar, mas como que eu vou ter conhecimento se... Então eu não sei, ou seja, não assim, vamos mudando aqui. Então eu não vou ser um bom professor porque eu não tenho esse conhecimento. É a indagação que vai surgir. Eu não vou ser um bom professor porque eu nunca li nenhum livro sobre isso, então eu não tenho conhecimento das doutrinas, eu não sirvo para ser professor, eu vou entregar meu cargo hoje ainda. Não é bem assim. Ser um bom professor da escola dominical é um estilo de vida. Você começa hoje, procure hoje já ter esse conhecimento. Busque na internet, vá na livraria evangélica, procure um livro de doutrinas básicas, comece a estudar hoje. E aí, com o tempo, você vai ver como você vai crescer nesse conhecimento. Esse conhecimento não vai surgir da noite para o dia, não vai ser de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, nem de um mês para outro. Você vai praticar isso e a vida inteira. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, né, você vai ter lá vários livros, você vai ter lido várias coisas e você vai ter um conhecimento maior do que você tem hoje. Mas não significa que para aí, você vai continuar. Enquanto você estiver vivo, servindo a Deus, você vai ter que buscar conhecimento. É um estilo de vida. Eu conheço professores da escola dominical que dão aula na escola dominical há mais de 20 anos. E o conhecimento que ele tem hoje é o mesmo de 20 anos atrás. Ele nunca leu um livro, ele nunca buscou ter um conhecimento a mais, ele nunca buscou se aprofundar no conhecimento da palavra, ele nunca buscou saber nada além daquilo que ele sempre soube. A aula dele é ruim, era ruim há 20 anos atrás e continua sendo ruim hoje. A aula dele não mudou, ele não usa recursos didáticos, ele não busca subsídios, ele não busca nada. Não tem nada de novo, não tem nada de novidade na aula desse professor. Ele se acomodou. É fazer a obra de Deus de forma relaxada isso. Nós não temos que fazer a obra de Deus de forma relaxada. A nossa aula, ela tem que impactar a vida do aluno. A nossa aula tem que transformar a vida do aluno. Ele tem que ser transformável, ele tem que chegar na escola dominical
com sede de aprender e sair da escola dominical com mais sede ainda de aprender. Não porque ele não aprendeu nada, mas porque a aula foi tão boa que 1 hora não foi suficiente. 1 hora não foi suficiente para preencher o conhecimento dele e ele vai buscar mais conhecimento. A sua aula tem que ser boa para despertar a curiosidade do seu aluno. Se o seu aluno não está buscando conhecimento em casa, se ele não está buscando algo a mais em algum livro, na internet, não está lendo a revista, é porque a sua aula está sendo ruim. Você não está despertando a curiosidade. Então, se você chega na classe, ministra uma aula da lição 3, justificação somente pela fé em Jesus Cristo, e aí você fala que isso aqui é a base do cristianismo, faz parte de uma doutrina chamada soteriologia, que é uma doutrina que fala da salvação como um todo, o aluno ele vai sair da sua aula com curiosidade para buscar mais. Ele vai falar, não, eu estudei a justificação, mas além da justificação tem a santificação, que não está aqui nessa revista, então está em algum outro lugar. Além da santificação tem a glorificação, existe a regeneração, e aí ele vai buscar mais e mais e mais e mais conhecimento. A sua aula ela tem que despertar a curiosidade do aluno para buscar mais, mas para isso você tem que ter esse conhecimento das doutrinas básicas. Então comece hoje mesmo, procure ler no livro, procure na internet um artigo, alguma coisa e adquira esse conhecimento que vai enriquecer a sua aula e vai ser o primeiro passo para você ser um bom professor da escola dominical. Eu fico por aqui, então acesse aí o site ebdemfoco.com. Se você estiver vendo no YouTube, se inscreva no canal, clique no link, vá direto para o site. Nesse site você vai ter lá um conteúdo exclusivo para quem quer ensinar na igreja, na escola dominical, que não seja na escola dominical, mas que quer exercer o ministério de ensino, quer se aprofundar em conhecimento. Nesse site você vai encontrar os slides da escola dominical, da lição da escola dominical. Então essa lição aqui eu estou fazendo um slide dela e vou continuar fazendo também de outras classes e enfim, você vai encontrar um material rico aí, um material que vai ajudar você a ministrar uma aula melhor, né? Usando recurso didático como slide ajuda bastante. E, além disso, buscar algo a mais, um conhecimento a mais que vai enriquecer a sua aula. Se inscreva no canal no YouTube, acesse o site, faça download do slide e continue acompanhando aí. No próximo vídeo eu vou falar de uma outra dica, então toda semana vai ter uma dica de como ministrar uma boa aula na escola dominical. Eu fico por aqui e até a próxima.